Eu me meti em muita confusão por causa dos meus desenhos. Eu fazia caricaturas em todo canto, de quase todo mundo, principalmente das pessoas mais próximas. E isso me trouxe, é claro, muita diversão, mas também alguns inimigos e pessoas que azedaram comigo. Mas também eu fazia caricatura do meu pai, da minha mãe, das pessoas da igreja, até da minha avó, que era mais braba que siri na lata. Eu era um bom desenhista? Não, mas era o suficiente para gerar brincadeira, bagunça e até algumas amizades na sala de aula e também na igreja. Mas de quebra veio também alguns inimigos que ficaram insatisfeitos com os desenhos que eu fiz. Infelizmente, o que eu posso fazer, né? Uai! Sinceramente, nunca foi para afrontar ou ridicularizar ninguém, mesmo que às vezes tivesse esse efeito contrário, né? Porque eu nunca fiz caricatura de quem eu não gostava, sempre foi das pessoas que eu tinha uma certa proximidade, uma certa afinidade, alguns amigos e colegas e gente da família. Mas a verdade é que eu só gostava mesmo era de ficar desenhando, mesmo sendo ruim, um péssimo desenhista. E fazer caricaturas ridículas era uma desculpa para ficar desenhando o tempo todo. Eu desenhava até na igreja durante o culto. Tá me tirando? Eu até fazia historinhas em quadrinhos, desenhadas com caneta esferográfica Bic. E olha, tinha até os 5 fãs que acompanhavam essas aventuras malucas que eu criava. Já a minha mãe ficava cismada e fazia vistoria em mim toda vez antes do culto, para ver se eu não estava levando papel e caneta, porque era batata. Toda vez, enquanto o pregador estava falando, eu estava desenhando as pessoas. E claro, do jeito mais grotesco e engraçado possível. E de quebra ainda ficava tirando a atenção dos colegas que estavam ali na igreja e que deveriam estar ouvindo o sermão do pastor. Agora me diz, como é que um menino desse aprende a ser gente igual a Jesus, ouvindo o sermão e desenhando estripulia dos outros? A conta não fecha, né não, mano? Na escola era a maior bagunça. Eu curtia essa bagunça, é claro, mas eu era meio sonso, me escondia atrás dos bagunceiros enquanto motivava eles com os meus desenhos avacalhados, tirando onda com todo mundo. Tinha até a professora Zilda, que me olhava assim com aquele olhar apertadinho, como quem estava desconfiada de mim, mas aí eu disfarçava direitinho e evitava fazer contato visual com ela. Eu era tão sem vergonha? Era não, você é sem vergonha, seu cabeça de planeta. Cala a boca, Jeco. Então, eu era tão sem vergonha que desenhava até a minha avó e ela ficava mordida, se irritava e me dava umas vassouradas. Se eu tivesse com papel, caneta ou lápis perto dela, ela já vinha logo para perto de mim para conferir o que é que eu estava fazendo. Se fosse uma caricatura dela, era cacetada na certa. Às vezes ela nem esperava descobrir de quem era o desenho, já vinha descendo a lenha na minha cabeça. Eu fiz caricatura do irmão João no culto, enquanto ele falava no púlpito. Tinha um moleque que era colega nosso lá na sala de aula, que era chamado Guga. Esse Guga, ele era terrível e irritante. Ele falava muitos palavrões, vivia dizendo coisas imorais, mas o dom maligno dele mesmo era o bullying. O cara era o rei do bullying. Chamava os outros de tudo quanto é nome e palavrão. Tinha um que ele chamava de pelicano, porque o menino tinha um queixão. Mas naquela época a gente ria mais dessas coisas, zoava geral. Hoje tudo é mais sensível. Eu também ria das piadas, mas eu evitava fazer bullying. Eu só revidava quando zombavam de mim. Na real, as zoeiras que eu fazia eram com os meus desenhos. E quando pediam, era aí que eu desenhava. Começou com a galera pedindo para eu desenhar coisas para os trabalhos escolares. Até aí tudo bem, tudo beleza. Depois começaram a pedir caricaturas dos colegas. Eu fiz a do menino que chamavam de pelicano e ele mesmo achou engraçado, guardou no caderno e depois ficou mostrando para todo mundo o desenho que eu tinha feito dele. Aí foi que a coisa desandou, virou febre. Todo mundo rindo, pedindo desenho, pedindo caricatura uns dos outros, até que me pediram uma caricatura do Coco. Sim, tinha um menino lá que chamavam de Coco. Por que esse apelido? Sei lá. Tinha lá um grupinho de 5 garotos, os mais velhos da sala, que se zoavam entre si, eles avacalhavam uns com os outros, mas só entre eles lá. E um desses garotos, que fazia parte desse grupinho, era o Coco. Ele não parecia gostar, mas ele aceitava ali a avacalhação só para continuar enturmado com eles. Ele era muito carente e dependente da atenção daquela turminha, que não respeitava muito ele.
Visivelmente, o Coco ficava desconfortável, mas ele dava aquela risada forçada e às vezes ficava assim meio bolado, sabe? Quando esse grupo descobriu os meus desenhos, pediram uma caricatura do Coco. E eu, inocente, mas também com o ego inflado, fui lá e fiz. Mano, vocês não têm noção da defecada que foi isso. A galera riu tanto, a sala inteira parou pra rir. Todo mundo chegou junto e começou a ver o desenho e começou a compartilhar. Teve um que teve a ideia, foi em uma livraria, em papelaria, bem em frente da escola, tirou várias cópias, né, que naquela época era chamada de Xerox, e espalhou o desenho do Coco pra todo mundo. E por que isso fez tanto efeito na sala de aula? Porque o Coco ficou com raiva, ficou com a cara fechada, não entrou na brincadeira. Ele riu dos outros, é claro, né? Riu da piada dos outros, das caricaturas dos outros, mas quando riram dele, aí ele ficou mordido, ficou com raiva. E aí, meu amigo, é pior você ficar com raiva. Por ele ter ficado com raiva, aí que ficou mais engraçado, e aí ficaram pegando no pé dele mesmo e compartilhando aquele desenho dele. Eu acho que foi a primeira viralização de imagem que houve, foi ali, naquele momento. Viralizou o desenho do Coco e ele ficou com raiva demais. Ele ficou tão bolado que ele pegou a caricatura e entregou para a professora. E claro, dedurou quem tinha feito. E a professora, dando uma de sonsa, de que não estava sabendo de nada, toda investigadora começou a perguntar: quem foi que fez esse desenho? Quem é o artista? Ora, é claro que ela sabia, mas ela ficou: quem é o artista? Aí os meus amigos, né, e também até o pessoal do grupo do Coco, começaram a me proteger, dizendo que foram eles que tinham feito desenho para que a professora não descobrisse quem era que tinha feito a caricatura do Coco. Mas a professora era esperta, olhou para mim com aquele olhinho apertadinho, tipo, eu sei que foi você, hein? Aí ela soltou: queremos premiar o artista. Vai ter uma feira cultural aqui na escola e nós queremos premiar o melhor artista, o melhor desenhista aqui da sala. Claro que aquilo era uma armadilha, um golpe baixo, mas aí eu fiquei calado, e calado eu continuei. Aí eu fiquei pensando assim, ela pensa que eu sou besta. Mas naquele mesmo dia, nas últimas aulas, chegou ali alguém na porta da sala, chamou a professora e cochichou no ouvido dela. Foi um menino, chegou um garoto lá na sala, chamou ela e cochichou, e então ela passou assim a vista pela sala de aula, e os olhos dela pararam em mim. Então ela olhou pra mim, apontou pra mim e disse assim: Caruso, é pra você ir lá na diretoria agora. Eu já me levantei assustado e eu percebi que o Coco não estava na sala. A galera da sala começou a rir, começou a avacalhar também, a dizer: vai pra sala do diretor, e outros diziam: se ferrou, se ferrou. E aí meu coração estava acelerado, quase saindo pela boca. Eu nunca tinha ido na diretoria, nunca tinha sido nem chamado a atenção na sala de aula. Lá vai eu, me levantando, me tremendo todo, morrendo de medo. Aí o meu amigo Pelicano se levantou comigo e disse assim: ei, se tu quiser eu vou lá contigo e digo que foi eu quem desenhou as caricaturas. Aí eu disse: sério mesmo, mano? Ele disse: sim, pode deixar comigo. Aí já foi logo se levantando. Ele disse: não, pode sentar, pode ficar, deixa quieto, deixa que eu enfrento essa bagaça sozinho. A culpa é minha, eu que fiz os desenhos, deixa eu enfrentar essa parada sozinho. E eu, tremendo de medo, fui lá. Chegando lá na diretoria, a diretora estava sozinha assinando ali uns papéis. E aí quando eu abri a porta, entrei, ela olhou pra mim assim dos pés à cabeça, como se estivesse me escaneando com ódio, e foi logo perguntando: o que foi, garoto? O que é que você quer aqui? Aí eu disse: me mandaram vir aqui na diretoria, que a senhora estava me chamando. Aí ela disse: eu não chamei ninguém aqui. Aí antes que eu respondesse a diretora, explicando para ela que tínhamos chamado na diretoria, rapidamente entrou a secretária da escola, colocou a mão no meu ombro e foi logo dizendo: Rafael, né? É na secretaria. O menino abestado que eu mandei o recado falou errado. Não era para você vir na diretoria, mas na secretaria. Bora lá comigo. Aí foi que eu percebi que tudo foi um mal entendido do menino que foi entregar o recado. Não tinha nada a ver com as caricaturas, e sim com o documento que faltava e fotos 3x4 para anexar a minha matrícula, que eu precisava trazer o mais rápido possível. Naquele instante eu respirei aliviado, sabendo que a minha cabeça não ia rolar naquele dia. O menino Coco passou semanas me encarando como se quisesse a minha cabeça numa bandeja. Até o dia que rolou lá um trabalho em grupo e eu ajudei ele com umas pesquisas e eu até fiz uns desenhos para ilustrar o trabalho dele. E a partir daí ele começou a falar comigo, coisa que ele nem fazia. E aí tudo ficou tranquilo por aquele período e o Coco não se tornou o meu inimigo. Mas você pode perceber que nem o nome dele eu citei porque eu não lembro. Porque o apelido pegou tanto que ninguém chamava o pobre coitado pelo nome, mas só de Coco.
Se você gostou dessa história, se inscreve aí no canal Haroso, dá um like para o YouTube entender que o conteúdo é bom e entregar para mais gente. Essas pequenas ações ajudam o canal a crescer e me motivam a trazer mais vídeos, porque eu faço isso aqui com gosto para você. Valeu demais e até o próximo vídeo.